Antiga Água Preta, hoje sexta-feira, dia 16 de setembro, às 12 horas e 6 minutos, está no ar o programa esse programa que fala tudo sobre a nossa gente, sobre o nosso povo, sobre a nossa história, resgatando todo o nosso sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de cidadania. Está no ar mais um programa com a comunicação de Alano Sena Gomes, promovido pelo Instituto Nosso Uruçuca, batendo um papo reto, bacana, legal com a nossa comunidade, todas as sextas-feiras às 12 horas. E hoje, mais do que nunca, estamos aqui abrindo a sequência de entrevistas com os nossos candidatos a prefeito ao Paço Municipal de Uruçuca, que será consagrado no dia 2 de outubro, às 5 horas e 5 minutos da tarde. Oh, meu Jesus, o negócio ruim é esse negócio de eleição súbita. Vem na hora o resultado, quem perde se esconde e quem ganha corre para o abraço. Então, por meio de sorteio, junto com os coordenadores das 3 coligações, um abraço para Murilo Novaes, coordenador da campanha do candidato Dr. Lulu, um abraço para Gabriel Chaves, coordenador da campanha da candidata Fernanda Silva, e um abraço também para o nosso amigo Zé Pedro Castro, coordenador aí da campanha do nosso amigo Moacir Leite Júnior, que está aqui nas cabines da FM Cidade para bater um papo com a gente aqui muito especial. E nesse sorteio ficou decidido o seguinte: Moacir, o candidato Moacir Leite Júnior do Democratas, para o dia 16, hoje, sexta-feira, já está aqui, mó panca ele aqui, junto com seus assessores. E também no dia 23 da semana que vem, ficou sorteado o candidato Dr. Lolo do PTC. E por último, a candidata Fernanda Silva, que acontece na quarta-feira, porque a legislação eleitoral não permite que 48 horas antes do pleito se faça propaganda ou algo mencione sobre a campanha eleitoral. Estamos aqui mais uma vez. Obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um alô para todo mundo aí que está no Bar do Neves, ligadinho na 104.9. Um alô para Dona Glória, seu Leone, Rogério, estão sempre ligadinho na 104.9. Um alô para toda a galera do Nova Esperança, sempre com carinho da audiência, sempre pergunta, manda um alô pra mim, porque é muita gente, então mande pelo meu WhatsApp um alô, que com certeza vai sair o alô aqui pelo programa E aí Uruçuca. 91959304 é o meu WhatsApp, então é só mandar, que com certeza Alano, esse cara legal, bacana, gente fina pra caramba, vai mandar um alô especial para vocês. Meus amigos e minhas amigas de Uruçuca, é público e notório que estamos na reta final do processo eleitoral. E a gente sabe também que dentro das pesquisas oficiosas a gente tem uma gama muito grande de indecisos. E esses indecisos geralmente é quem decide a eleição municipal. E para facilitar a vida dos nossos indecisos, o Instituto Nosso Uruçuca, através do programa E aí Uruçuca, vem promovendo essa rede de entrevistas para falarmos de propostas, planos de metas, planos de governo para o que se vai fazer nas diversas áreas da comunidade de Uruçuca. E, como já havia dito, Moacir Leite Júnior ficou como primeiro candidato, e eu vou convidar ele, convidá-lo para já dar as boas-vindas, para já falar com essa galera massa de Uruçuca. O Lourão, meu patrão, já está aqui nas cabines da FM Cidade. Alô, bom dia, Moacir Leite Júnior. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, pelo carinho que trata o Instituto Nosso Uruçuca. Bom dia. Bom dia, Alano. Bom dia, ouvintes da 104.9. Prazer grande estar aqui com vocês. E queria aproveitar e parabenizar por essa iniciativa de trazer os candidatos para essa palestra, apresentação dos seus planos de governo, e agradecer essa oportunidade. Certo. Moacir, só para compartilhar, o Instituto Nosso Uruçuca é um braço que vem provocando a cidadania desde o ano passado. E nesse propósito a gente está articulando a sociedade civil organizada a participar do processo administrativo da prefeitura, da gestão da participação. A gente sabe, nós somos sabedores que a comunidade de Uruçuca ela é muito morna na participação. E quando o povo está empoderado e participa, com certeza ganha o gestor e com certeza ganha o povo, porque está ali compartilhando. E a gente vem desde agosto fazendo colheitas junto com a comunidade, ouvindo a comunidade que vive e que sente a realidade. E nisso nós estamos elaborando uma carta compromisso, que é mais como se fosse um plano de governo. Você já elaborou seu plano de governo, já fez
os ajustes, já está disponível no sistema da Justiça Eleitoral e o Instituto Nossa Uruçuca já teve acesso, um plano muito robusto, muito consolidado, e muito que tem ali no seu plano de governo está atendendo o que o povo realmente quer para Uruçuca em 2020. O nome da oficina é Uruçuca que queremos em 2020. O que se pode trabalhar de imediato em 4 anos, porque a gente sabe que as demandas do município é muito grande e que uma gestão em 4 anos a gente não consegue, né, dirimir e resolver todos os problemas da nossa cidade. Então, de que forma, o que é prioridade em 4 anos você quer que o prefeito, caso você fosse o prefeito, o que você faria de imediato para solucionar os problemas mais gritantes do nosso município? E aí a comunidade, em forma independente de bandeira partidária, assim que foi convocado, participou, e está aí uma carta compromisso nossa elaborada, e de antemão a gente já convida você também, que é uma carta compromisso que a gente vai assinar junto com os 3 candidatos. Lá na reta final da eleição a gente vai convidar, fazer um convite mais formal, justamente porque é algo que casa a sua ideia, a ideia da candidata Fernanda, a ideia do candidato Lolo, casa muito com a vontade do povo de Uruçuca. Então já fica desde já o convite a você assinar essa carta, que é um plano de governo do povo. O povo sentiu, e ele só, isso aqui é o que mais me incomoda, e a gente fez uma oficina dentro de uma metodologia bacana. O que é que me incomoda dentro do município? E as pessoas iam colocando, a gente ouviu a juventude, ouviu todos os segmentos da comunidade, todas as associações, Serra Grande, a área rural, todo mundo está contemplado dentro dessa carta de compromisso. E esse, na verdade, é um presente do Instituto Nossa Uruçuca para os candidatos, e com certeza para quem se sagrar campeão no dia 2 de outubro, a gente, como um observatório, acompanhar e dialogar os próximos 4 anos. E aí eu estou compartilhando com você e conto com você na observação dessa carta de compromisso. Ok? Ok, Arnaldo. Você é retado mesmo. Parabéns por esse trabalho, é fundamental. Gostaria até de ter tido acesso antes desse material, né? Esse material realmente é muito importante. Muito importante mesmo, mas vai ter acesso com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Moacir Leite Júnior, só em trâmites legais, eu gostaria que você lesse o pacto de decoro, né, que nós fizemos aos nossos entrevistados, para darmos sequência a esse bate-papo aí, que deve estar recorde de audiência, todo mundo ligadinho na 104.9, querendo escutar o Lourão, meu patrão. Falando saudade de você, meu amigo. Eu sinto muita falta dessa sua alegria, dessa sua inteligência. Tenho esperança ainda, viu? Das condutas vedadas aos candidatos em entrevista ao programa E aí, Uruçuca, do Instituto Nossa Uruçuca. Item 1. São proibidos aos candidatos. Item 1.1. Afetar a reputação dos adversários. Item 1.2. Falar sobre assuntos de cunho partidários, como infidelidade, e matérias de direcionamento da Justiça Eleitoral, troca de partidos e vida ideológica de quaisquer dos partidos que estão à frente do pleito. Item 1.3. Usar palavras de baixo calão ou analogias. Item 1.4. Mencionar pautas e assuntos do passado, bem como denúncias e afins. Item 1.5. Atender o telefone durante a entrevista. Item 2. É permitido aos candidatos. Item 2.1. Falar de propostas. Item 2.2. Presença apenas do candidato, o vice-prefeito e mais 2 assessores. Eu, Moacir Leite Júnior, irei honrar esse pacto durante a entrevista do Instituto Nova Uruçuca. Muito bem, muito obrigado, Moacir Leite Júnior, mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua entrega e pela sua participação. Já que se fala tanto de Moacir Leite Júnior, uma marca quase registrada dentro do cenário político de Uruçuca, a gente queria saber da própria voz do Moacir Leite Júnior, quem é essa pessoa, as suas origens, as suas raízes, da onde veio, o Lourão, meu patrão. Alano, eu nasci em Uruçuca, nasci na Rua Rui Barbosa, numa casa ali em frente ao Colégio Carneiro Ribeiro, onde hoje mora o nosso amigo Dedé. Eu nasci naquela casa, o médico foi o Dr. Edgar,
né? Morei em Uruçuca até os 12 anos, né? Estudei, primeiro ano estudei com Dona Letícia, eu tive a sorte de ter duas professoras da maior qualidade. Primeiro ano, Dona Letícia, e do segundo ao quinto ano, Dona Marlene, que me deram a base para que eu seguisse nos estudos. Eu saí de Uruçuca, eu saí desses 5 anos de estudo, saí com a base bem formada. Daí eu fui para o CEMU, que era Colégio Comercial e Normal do município de Uruçuca. Estudei 2 anos no CEMU e me transferi para Salvador. Quando eu fiz mais 2 anos, depois no Colégio Estadual Severino Vieira, né? Fiz 2 anos. Depois eu fui fazer o colegial, o primeiro, o segundo e terceiro ano no Colégio Maristas, em Salvador, e ingressei nas universidades. Universidade Federal da Bahia, Engenharia Civil, e no mesmo ano comecei também a administração de empresas na Universidade Católica do Salvador. Fiz os 2 cursos, tenho as 2 formaturas, e depois de algum tempo eu fiz um pós-graduação na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial. Trabalhei durante algum tempo em construção civil, né? Fiz algumas obras em Salvador em construção civil, e depois fui para o serviço público, me tornei funcionário público, sou funcionário da SERB. A SERB é uma empresa do governo do estado que implanta sistemas de abastecimento de água nos pequenos povoados, nos pequenos municípios, na zona rural, né? E depois, trabalhando na SERB já há alguns anos, e a partir de 92 comecei entrei na política em Uruçuca, né? Minha primeira candidatura foi em 1992, quando ninguém conhecia Moacir, por pouco a gente não ganhou a primeira eleição, perdemos por 60 votos, 60, para ser mais preciso, 63 votos, né, na eleição de 92. Daí em 96 ganhei minha primeira eleição, fiquei no mandato de 97 até 2000. 2000 eu perdi a reeleição, depois perdi em 2004, retornei em 2008, fiquei até 2012, perdemos a reeleição novamente em 2012 e estamos agora, né, nessa caminhada para retornar à prefeitura agora em 2 de outubro. Então essa é a história de Moacir, que deixou a sua vida empresarial, né, depois de fazer 2 formaturas, depois de ter uma pós-graduação. Eu deixei tudo isso em segundo plano e resolvi cuidar da minha terra, da minha Uruçuca, do meu povo em Uruçuca, né? Eu dediquei a minha vida inteira com esse objetivo, e estamos nessa caminhada, né, querendo voltar para complementar o trabalho que já iniciamos, que já fizemos, e avançar mais, né, fazendo de Uruçuca um município sustentável e trazendo de volta o desenvolvimento para a nossa Uruçuca. Esse é o candidato Moacir Leite Júnior e toda a sua biografia, o qual também trouxe junto com a sua assessora, minha amiga que também está aqui, né, Sinira Fernandes. Um abraço para você, Sinira, muito obrigado também pela presença. O plano de governo da coligação Uruçuca da Gente, onde no início já tem um ser humano em primeiro lugar, com administração profissional e competente, né? E aqui está todos os eixos e todas as metas e as propostas da coligação Uruçuca da Gente. Mas, Moacir Leite Júnior, você falou com muita propriedade a respeito do seu processo de formação educacional. Acho que a educação é o elo transformador de toda a nossa comunidade, de toda a nossa sociedade, não só local, mas acho que baiana, brasileira, mundial.
No eixo educação, né, nós temos aqui o Instituto Nova Sul, que ele vai trabalhar junto com o novo gestor a questão de uma plataforma das cidades sustentáveis, os quais 3 candidatos participaram lá no salão paroquial. Os 3 candidatos participaram, estão cientes, já assinaram uma carta compromisso de que essa plataforma vai ajudar tanto o gestor quanto a população de sabermos o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa enfrentar a nível de indicadores. E eu acho que a educação ela é um elo, né? Ela trabalhada no processo intersetorial, a gente tem muitos avanços. O que é trabalhar na parte intersetorial? É trabalhar, não se separar educação, nem da saúde, nem da assistência social, nem da cultura. É trabalhar conjuntamente para que as políticas públicas realmente tenham um resultado efetivo. Sabemos que a base e a reflexão de todos os segmentos é a educação. A partir da colheita de nossos indicadores, o que a gente vê ouvindo da comunidade, observamos alguns pontos fundamentais que a população requer. Então, nesse nível de educação, o que você vai trazer de propostas, né, chegando ao Paço Municipal no dia 1º de janeiro de 2017, se assim o povo lhe confiar, para a educação? O que você vai trazer de efetivo de programa para a educação? Na colheita, a gente identificou 3 gargalos: a valorização do professor, a merenda e o transporte escolar e a questão da merenda escolar, transporte escolar e valorização do professor. O que traz o plano de governo da Uruçuca da gente, Moacir? Olha, apesar de você falar desses 3 itens que foram prioritários, eu entendo que a prioridade são prioridades, sim, que você falou aí, esses 3 itens. Mas eu entendo que tem um que é maior ainda. A gente não pode mais aceitar Uruçuca ter o colégio SEMU naquela situação. O colégio SEMU é totalmente inadequado para o ensino e para o aprendizado, né? São apenas salas de aula, apenas salas de corredor. Nós precisamos construir uma nova escola em Uruçuca, onde tenha uma área verde, onde tenha área de lazer para os alunos, onde tenha realmente condições de o professor ensinar bem e o aluno aprender, né? O SEMU, eu entro naquela escola, eu sinto que é como se estivesse estressado o tempo todo, né? Aquele barulho ensurdecedor nos corredores, as salas. Então eu acho que é o ponto inicial, é por isso que a gente colocou em nosso plano de governo a construção de uma nova escola em Uruçuca, assim como a construção de uma nova escola em Serra Grande, porque você conhece também Serra Grande e você sabe que a realidade do Colégio Eliés Aúna e do Colégio Prisco Viana é exatamente igual ao Colégio SEMU. Então a gente precisa também de uma nova escola em Serra Grande. E temos que cuidar também da base, né, dos alunos em idade de creche, começando a escola. O Uruçuca precisa também ter uma creche de qualidade, com espaço melhor para abrigar as nossas crianças, assim como Serra Grande também. Então a gente está com esses 2 pontos. É fundamental também transporte de qualidade, a gente tem, e principal, um absurdo que a gente sabe que acontece muito, é a falta de compromisso na gestão desse transporte. A gente vê muitas situações, eu já vi isso, no meu governo eu não permitia, né, mas a gente sabe o que acontece. Por exemplo, o transporte escolar quebra e não existe o compromisso do gestor ali do transporte escolar em providenciar de imediato um novo transporte para que os alunos não deixem de vir à aula. Eu tenho informações de casos de o ônibus ficar sem rodar durante uma semana. Serra Grande, eu ouvi relatos nesse sentido. Quer dizer, falando em compromisso, o aluno ficar uma semana sem a aula compromete totalmente o seu ano letivo. Então a gente tem que ter cuidado disso, colocar transporte de qualidade e caso quebre o transporte, que é normal, pode quebrar, tem que substituir, não deixar o aluno perder aula, né? Questão de merenda escolar, a mesma forma, a gente tem que ter merenda de qualidade. A gente sabe que o aluno, principalmente na zona rural, ele sai muito cedo de sua casa, ele sai com uma alimentação ali, quase nada no estômago, um cafezinho e sai e passa a manhã inteira, só vai chegar em casa no meio da tarde para quem vem de manhã. Então,
a gente tem que ter uma merenda de qualidade para que os alunos realmente sejam contemplados com esse direito que é deles, né? A gente pensa em retornar a casa do estudante, né, casa de apoio, tem que ter os alunos, e tem que ter essa casa de apoio estruturada com banheiros, né? Às vezes o aluno vem da zona rural e o carro atola, ele se suja todo de lama, ou quando não é atoleiro, é poeira, ele chega cheio de poeira. Então, um espaço para que ele, se ele quiser tomar um banho antes de ir para a sala de aula, vai ter esse espaço. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente quer criar a Casa do Educador também, a gente quer implantar o programa Luz das Letras, a gente fazendo com que o Uruçuca fique livre totalmente do analfabetismo, né? A gente quer também implantar a nucleação das escolas do campo. A gente não pode aceitar continuar da forma que é. A gente tem várias escolas de uma sala de aula espalhada pelo município inteiro, pela zona rural inteira. A gente tem que criar os núcleos, trazendo os alunos de um raio de X quilômetros para aquele núcleo, né? Vai fazer com que a gente tenha condição de colocar professores em condições melhores. A gente vai poder oferecer merenda escolar de melhor qualidade e a gente vai poder também, principalmente, fiscalizar, né, como essas escolas estão funcionando. Porque quando você tem 60 escolas espalhadas, às vezes ficam 2, 3, 4 dias sem aula, sem o professor ir e ninguém sabe, né, ninguém é informado. Uma continuidade, né? Então a gente tendo um núcleo, a gente vai poder ter uma maior fiscalização nesse aspecto, né? A gente quer que a comunidade participe da gestão escolar, né? Os conselhos escolares, criação do programa Aprenda Outros Idiomas, acho que é importante a gente ter isso no nosso município, incentiva a promoção constante de cursos de qualificação de professores. Temos sempre que pensar na qualificação dos professores, fazendo com que, também motivando os professores, né? Porque a parte principal nesse processo são os professores, né? Os professores motivados, bem treinados, bem capacitados, né? A gente, vocês se lembram, a gente no nosso governo passado, a gente ofereceu o curso de Libras, né, para os nossos professores, isso é muito importante, né? Implantação do programa Jovem Pesquisador na Escola, retorno da merenda escolar de qualidade, utilizando produtos do agricultor local. E aí você atinge as duas pontas, né? Você fortalece a agricultura familiar, né, usando o PENAI. Muita gente acha que não, 30% do PENAI, não, 30% é o mínimo que a lei exige. Se a gente criar uma estrutura na zona rural, com os agricultores familiares, para que eles produzam, de repente a gente pode comprar até 100% dos recursos da merenda da agricultura familiar. E nós vamos trabalhar nessa direção, porque nós vamos estar oferecendo alimentação de qualidade para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, vamos estar fortalecendo a agricultura familiar, vamos estar fixando o homem no campo, vamos estar oferecendo oportunidade de renda, né, para o agricultor familiar, né, como a gente fez no ano passado, que a gente tinha o PA, e a gente tinha também o PENAI, né, investindo com os pequenos agricultores. Garantia do uniforme e material didático, né, gratuito em toda a rede de ensino, e resgate da qualidade do ensino municipal com 200 dias letivos. Nós temos que entender, Alano, que a educação não é despesa, a educação é investimento. Então é um absurdo a gente ver gestores nos municípios aí afora, nos municípios, tratar a educação como despesa. E aí o que é que eles fazem? Eles diminuem os dias letivos para ter despesa menor com combustível, com frete de carros, com salário de professor, para demitir logo o professor. Aí termina a aula normalmente em novembro ainda, para que não pague salário de dezembro, né, para que não pague merenda escolar, para que não pague transporte.
e a aula só retorna em fevereiro, março, é um absurdo. Quer dizer, a educação não é despesa, isso é você tratar a educação fazendo conta, né, de quanto eu vou economizar, né, com esse processo de educação. E a gente vai acabar com isso. Os 200 dias letivos vão ser respeitados, sim, em Uruçuca. Então, é isso que a gente quer para a educação. A gente sabe o quanto é importante a educação. Você investir na educação, você vai economizar em saúde, você vai economizar na violência, você vai diminuir os índices de violência. Então, a educação é fundamental e é prioridade, sim, no nosso governo. Essa questão dos 200 anos letivos também foi algo muito vivo nas colheitas, principalmente quando a colheita foi por parte do Colégio Carneiro Ribeiro e da PLB. Então os professores da rede municipal gritaram muito isso, que é a questão da continuidade, da efetivação da prática dos 200 anos letivos. Então, para vocês que estão nos escutando, sintonizando aqui agora, são 12 horas e 32 minutos, está no ar o programa com a estreia aqui das entrevistas com os nossos candidatos a prefeito, ao pleito municipal aqui de Uruçuca. E o dia de hoje, 16 de setembro, está aqui nas cabinas o nosso candidato, amigo, Lulorão, meu patrão, Moacir Leite Júnior, que ele falou agora das propostas dele sobre a educação. Só para complementar Fique à vontade. a questão de educação, você tocou no assunto aí, eu me lembrei. Eu ouvi muito nas minhas caminhadas uma questão em relação ao transporte dos alunos do Carneiro Ribeiro. O município de Uruçuca encerra as aulas antes, né, o calendário municipal não bate com o calendário estadual, e daí o transporte escolar para de rodar e aqueles alunos do estado ficam sem ter acesso à escola. Então isso não pode acontecer, o prejuízo é muito grande para os alunos. Com certeza. Vamos agora no eixo da saúde. A saúde é outra questão fundamental na sociedade e a população solicita diversas questões. Dentro das nossas perguntas, a produção do nosso programa foi feito tudo diante dessa colheita que a gente fez com a comunidade. E coisas gritantes dentro da comunidade que incomodam muito são equipamentos para a saúde, principalmente o acolhimento e a profissionalização dos funcionários da saúde, que não há nos postos de saúde, nos PSF, e médicos especializados, diferentes especialidades com alcance em Serra Grande. Quais são as propostas, de governo, da coligação Uruçuca da Gente, que tem você como candidato, Moacir Leite Júnior, para o setor da saúde uruçuquense com alcance à área rural e Serra Grande? Fique à vontade. Alano, a questão da saúde é uma questão mais sensível, da administração, e tem que ter realmente um cuidado muito especial. A gente tem que tomar, realmente tem que ter essa prioridade. Então nós temos assim uma lista imensa de projetos para essa área. Então nós temos, por exemplo, programa Mais Consulta, ampliação do número de profissionais médicos especialistas no município e o número de atendimentos. A gente tem que acabar com essas filas imensas, o cidadão vai de madrugada para a unidade de saúde para conseguir uma ficha, para conseguir um atendimento. Principalmente essa maldade é maior para quem vem da zona rural, que eles chegam aqui mais tarde e normalmente quando chegam não tem mais ficha. Então é muito ruim isso. Vamos retomar o programa de saúde no campo, a gente levar médico e enfermeiro para atender na zona rural, como a gente fez no governo passado. Ia um médico, iam duas enfermeiras, e todo mês ia para uma região na zona rural fazer um atendimento lá, para, em vez de deslocar uma grande quantidade de pessoas para virem a Uruçuca procurar um médico, vai só um médico e duas enfermeiras, desloca para lá, para a zona rural. Humanização de todos os serviços da saúde, criar um programa Saúde no seu bairro, na área rural e em Serra Grande. Criar um serviço de parto humanizado, implantar o programa Rede Cegonha, ampliar o CAPES, implantando o CAPES infantil e o CAPES AD, que é álcool e droga. Implantar e manter o programa Saúde Preventiva e atenção especial aos idosos, portadores de necessidades especiais também, a mulher, gestantes, crianças e patologias
específicas, tipo HIV, tuberculose. Garantir 100% de cobertura no município do programa Saúde da Família. Retomar parcerias com instituições de assistência aos dependentes químicos e seus familiares. Promover constantes campanhas de vacinação, drogas lícitas e ilícitas. Atendimento farmacêutico com regularidade e respeito ao cidadão de Uruçuca. O que a gente muito vê, Alana, a gente vê o cidadão faz a consulta, recebe ali a sua receita e vai no posto, não tem remédio, aí ele vai para casa e ele não tem dinheiro para comprar o remédio. A realidade é essa. Aí ele vai para casa e não tem como se tratar, daí ele vai retornar novamente para fazer consulta, né, e fica nessa situação de fazer a consulta e não ter remédio. Trazer o UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento, programa de atendimento odontológico, vamos melhorar esse programa, vamos ter a central de marcação de exames, a implantação do programa Uruçuca Fitness e Serra Grande Fitness, né, que é a promoção da prática de atividades físicas, individuais e coletivas, que busca enfatizar os valores de uma vida saudável. Né? A gente tem que, cada dia a gente vê as pessoas se exercitarem menos e os fatos estão acontecendo, né? O coração continua sendo assim, o maior causador de mortes. E a gente pode diminuir essa tendência fazendo essa prevenção, fazendo as pessoas praticarem esportes, né? E um cuidado especial com o idoso, né? Então a gente pensa em atendimento de médico geriatra em Uruçuca e Serra Grande, a promoção do censo da terceira idade, inclusive para conhecer e localizar idosos em situação de abandono, e são muitos. Nessa caminhada que eu estou fazendo aí nos bairros, eu estou vendo cada situação assim, absurda, de idoso que mora sozinho, não tem ninguém cuidando dele. É uma situação realmente muito triste, né? Apoio a entidades que atuem com cuidadores de idosos necessitados em situação de vulnerabilidade. Retorno ao apoio total à Casa do Idoso, aquele trabalho maravilhoso que você conhece, Alana, que nossa Marinalva Brandão faz a vida inteira dedicada a esse trabalho. Trabalho maravilhoso. Administração pública nenhuma pode deixar de ajudar, de apoiar aquele trabalho, né, que é um trabalho tão importante, né? Modernização da Praça Gilberto Moura, com instalação de equipamentos para atividade física para o idoso. O programa Academia a Céu Aberto, Uruçuca e Serra Grande. Então a gente tem essas propostas. Saúde realmente é uma prioridade e a gente vai melhorar também a saúde, Alana, quando aquele programa que a gente falou, tem o PENAI, que é para merenda escolar, e nós temos o PAA. Né? O PAA vai voltar para o PAA. O PAA é da mesma forma um programa maravilhoso, um programa que traz compra da agricultura familiar, né? Compra o produto da agricultura familiar, traz e distribui esse produto nas associações, nas igrejas e nas escolas. Então isso melhora a qualidade da alimentação das pessoas. E uma forma de diminuir os problemas na saúde é você melhorando a alimentação, né? A gente sabe que tem muitas das doenças que tem muito aqui em Uruçuca é consequência de uma má alimentação. As pessoas não têm dinheiro para comprarem bons produtos para se alimentarem. Então, a importância do PA, o PA vai voltar, a gente pensando nisso. E na Secretaria de Saúde também, nós vamos pensando na criação de área específica para atendimento ao adolescente, né? Também é uma prioridade nossa. São essas as ações que a gente pensa para a saúde no nosso município. Então essas são as propostas
Essas são as metas aí do plano de governo da coligação Uruçuca da gente e que contempla muito dos anseios da comunidade, né? A gente do Instituto Nosso Uruçuca, como ouvidor muito das questões que mais incomodam a população uruçuquense, se esbarra num dos grandes gargalos, que é essa questão da busca por um atendimento às 3 horas da manhã, né? Muitas famílias, muitos pais de famílias têm que acordar 2 para sair, tomar um cafezinho, 3 para chegar à frente dos postos às 4 horas da manhã. Isso, na verdade, é uma afronta, né, à dignidade da pessoa humana. Então vamos lá, estamos aqui às 12 horas e 41 minutos, hoje sexta-feira, 16 de setembro, com o candidato a prefeito pelo Democratas Moacir Leite Júnior, com o programa Planejamento Urbano é o eixo da vez. Sabemos que o planejamento urbano é um guia para diversas ações na gestão. E dentro das nossas particularidades, desde as nossas escutas, o que ficou muito vivo da população foi a questão, muito me admirou, fiquei muito orgulhoso disso, que foi o plano diretor, a implantação de um plano diretor, né? A gente já sabe que o Uruçuca já tem um perfil para ter um plano diretor, né? A atração de fábricas, indústrias só se confirma com um plano diretor e junto com o salvar o Rio Água Preta. Né? As pessoas, um plano, na verdade, salvar o Rio Água Preta é sinônimo, é igual a ter um plano de saneamento básico. O que Moacir Leite Júnior, da coligação Uruçuca da gente, propõe de melhoria em relação a esses pontos, ao planejamento urbano na cidade de Uruçuca? Alano, você já falou em alguns assuntos da maior importância. Você falou no plano diretor, vamos lembrar que nós conseguimos no nosso governo passado implantar o plano diretor de Serra Grande, né? O PRUA, no nosso governo a gente conseguiu, e hoje Serra Grande tem PRUA. Antes de sairmos do governo, a gente começou as ações para a construção do plano diretor de Uruçuca. Eu não sei como está isso, eu não sei se isso foi para frente, mas a gente sabe da importância, inclusive deixamos garantido já em caixa R$100 mil para o plano diretor de Uruçuca, né? E eu não sei como ficou, como é que está isso, se foi dado andamento, se o Uruçuca já tem um plano diretor. Realmente eu não sei informar. Eu sei que o plano diretor de Serra Grande foi feito e está lá, foi implantado e foi aprovado pela Câmara, né? Você falou também no ponto principal, né, de Uruçuca. Se você me perguntasse, Alano, Moacir, qual a maior obra, qual a mais importante obra que você gostaria de fazer em Uruçuca? Vou perguntar então. Moacir, qual a mais importante obra que você gostaria de realizar na cidade de Uruçuca, na cidade que você tanto gosta? Alano, apesar de ser uma obra que muitos gestores não gostam de fazer, né, como é colocado muito isso, porque é obra que fica embaixo do chão e que ninguém vê, mas o saneamento básico. Inclusive nós deixamos dinheiro em caixa também para a elaboração do plano diretor de saneamento básico de Uruçuca e principalmente nós deixamos o projeto do sistema de tratamento de esgoto de Uruçuca, né? Eu consegui, na época o município não tinha condições, porque um projeto desse, para elaborar o projeto é muito caro, né? Na época era quase R$500 mil, o município não tinha esse recurso, mas eu consegui, né? Graças a um grande amigo que eu tive na Embasa, que era diretor da Embasa, e esse amigo, ele doou, a Embasa elaborou o projeto, o sistema de tratamento de esgoto de Uruçuca. Quando você fala salvar o rio Água Preta, é isso, é tirarmos o esgoto do rio Água Preta, levar esse esgoto através de tubulação apropriada, levar para uma lagoa de decantação, para a estação de tratamento e depois devolver a água ao rio Água Preta, uma água de qualidade, né? Esse projeto, Alano, eu
tenho uma fé em Deus, uma fé muito grande que a gente vai conseguir realizar. Nessas minhas andanças já por Brasília, nesse período, a gente já está fazendo, já fizemos contatos e já tem assim, uma conversa, uma garantia muito importante de que nós vamos conseguir implantar o sistema de esgotamento sanitário de Uruçuca. Porque Serra Grande, só para lembrar, Serra Grande nós conseguimos implantar. Serra Grande tem o sistema de tratamento de esgoto, né, e eu considero a principal realização de Moacir Serra Grande não foi calçamento, não foi nada daquilo que nós fizemos, foi o sistema de tratamento de esgotamento sanitário que hoje Serra Grande tem sim, né, e Uruçuca não tem, mas vai ter também, né. Então, em relação a desenvolvimento urbano também, a gente tem outras ações, né? Envolvimento da comunidade organizada na revisão da legislação que disciplina o parcelamento e o ordenamento do uso do solo. A gente precisa, né, ter as pessoas participando na preparação, na aprovação dessa legislação, né? Lá em Serra Grande a gente precisa construir encostas, escadarias no bairro Almir Carapiara. Esse projeto, esse item ficou no contrato da Ambiente do calçamento de Serra Grande. Infelizmente o contrato foi encerrado e não foi feito, essa parte da comunidade não foi contemplada com essa obra. Então a gente vai fazer com que seja garantido a construção dessa escadaria e dessa encosta, né? Retorno às atividades de regularização fundiária em Uruçuca e Serra Grande, né? Vamos concluir o calçamento do bairro Valdec Ornelas, que nós calçamos uma grande parte desse bairro, né? E também da Portelinha, né? São bairros que já têm rede de esgoto e precisa ter o calçamento. É uma situação terrível, a situação que aquelas pessoas passam. Eu estive andando essa semana naquelas ruas lá próximas, já no final do Valdec, já no fundo da Portelinha. É uma situação muito triste, né? E a gente vai cuidar daquilo. Nós precisamos fazer uma intervenção muito forte no Nova Esperança, né? Foi um bairro que nós criamos, um bairro que nós distribuímos os lotes, nós distribuímos os documentos, colocamos água encanada, colocamos energia elétrica e parou depois. Parou, esse bairro não teve mais nenhum investimento. Precisamos cuidar do esgotamento sanitário do Nova Esperança e o calçamento do Nova Esperança. Então são as prioridades nessa área, né, de infraestrutura urbana, né? Em Serra Grande também nós temos ruas ainda que precisam ser calçadas, apesar da gente ter calçado uma grande parte de Serra Grande, mas nós vamos concluir o calçamento daquelas ruas, né? E lá também em Serra Grande tem um loteamento, né, em Ecovila, que a gente vai contribuir para fazer o ordenamento e a regularização daquele loteamento, né? A gente precisa também cuidar, ter um plano da Mata Atlântica, né? A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, né? Você sabe a importância que é o meio ambiente e nós vamos cuidar disso. A implantação do programa Carbono Cidadão, né, idealizado para pessoas físicas, né, que queiram inventariar suas emissões de gases de efeito estufa. Efeito estufa, você sabe que é prioridade no programa de Cidade Sustentável. A gente tem que diminuir a emissão de efeito estufa e a gente vai cuidar disso pensando na nossa Mata Atlântica. Criação de escola ambiental dentro da escola em Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural, né? Programa Revitalização das Águas, que é um programa para revitalizar o Rio Água Preta, né? Quando você tira o esgoto do Rio Água Preta. Então vamos cuidar também das nascentes, vamos cuidar das matas ciliares, vamos fazer com que o nosso rio
volte a ser o que foi no passado. Eu me lembro, né, tomando banho na praia do Nilo, tomando banho na ponte do Rio Kwai, né? A gente tem essas lembranças da infância e vamos fazer com que esse rio volte a ter vida, né? Revisão participativa da legislação ambiental municipal, né? E incentivo à criação de cooperativas de reciclagem em Uruçuca e Serra Grande. Então, são ações que estão no nosso plano de governo e nós vamos fazer de tudo para conseguir realizá-las. São 12 horas e 51 minutos, está no ar o programa. Estamos recebendo o candidato Moacir Leite Júnior, que está aqui para falar das propostas de governo, né, para o ano de 2017 até o ano de 2020. Economia é o eixo da vez agora, um eixo de grande importância, e a população questiona muito a questão de oportunidades, né, dos empregos formais, de política de estágio, do incremento do campo, da valorização da diversificação econômica, né? E quais são as propostas do eixo dessa economia dinâmica, né, que seja criativa e sustentável, da coligação Uruçuca da Gente, na pessoa do candidato Moacir Leite Júnior? Alano, a gente sabe que o desenvolvimento econômico requer ações a nível municipal, ações a nível estadual e federal, né? É preciso, para você implementar os projetos maiores, você tem que ter o apoio do governo estadual e federal. Por exemplo, você trazer indústrias, que é importante para a geração do emprego, mas no município sozinho você não consegue, você tem que ter esse apoio, né? Mas a gente, por não ter essa possibilidade no médio ou longo prazo, isso não impede que você tome medidas para melhorar a economia aqui no próprio município, né? E a gente sempre fez isso, por isso que a gente ouve, todo lugar que a gente vai, a gente ouve o povo dizer assim: no tempo de Moacir o dinheiro circulava, no tempo de Moacir o dinheiro rodava. Eu ouço muito isso, e isso é uma maneira de estimular a economia, né? Quando o que é uma ação simples, Alano, é uma ação de você, o município de Uruçuca tem um volume de recursos grande, né? Se você fizer com que esse volume de dinheiro seja gasto, em sua grande maioria dentro do município, aí você vai fazer a economia aquecer, aí é que você vai fazer o dinheiro circular. E como é que você faz isso? Você faz isso contratando mão de obra do município, né? Você não pode trazer a mão de obra de fora quando você tem em Uruçuca pessoas desempregadas e pessoas capacitadas para ocupar essas funções, né? Essas pessoas que vêm de fora, o que é que elas fazem? Elas vêm aqui, recebem o salário, trabalham, às vezes chegam mais cedo, para sair mais cedo, antes de meio-dia vão embora. Então nem o almoço eles gastam aqui em Uruçuca, né? Às vezes quem fica até mais tarde, traz até a quentinha de lá, de Itabuna, de Ilhéus. Então não gasta aqui nem com o restaurante. Recebe o dinheiro no fim do mês e gasta todo lá fora, em Itabuna, Ilhéus e outros lugares, né? Então, essa questão de você contratar mão de obra o máximo possível dentro de Uruçuca. As empresas fornecedoras da prefeitura, vamos fazer com que o máximo possível a gente contrate empresas de Uruçuca, empresas que vão gastar o seu dinheiro aqui em Uruçuca. Com isso, quem ganha é o comércio, né? A gente vai voltar a ter um comércio desenvolvido, né? E uma outra coisa que a gente fazia, Alano, que movimentava a economia, principalmente a economia nos bairros, era a contratação de mulheres para fazer a limpeza pública. Isso vai voltar, nós precisamos ter esse instrumento, né, de desenvolvimento econômico, né? Você se a gente coloca 200 mulheres, por exemplo, recebendo salários para trabalhar 3 horas por dia,
Esse dinheiro elas vão gastar no mercadinho do bairro, elas vão gastar na loja do bairro, e o comércio aquece, né? Todo mês vai ter um volume de dinheiro ali circulando nos bairros. Então vai voltar também esse programa, a gente fazer a limpeza da cidade com as mulheres e acabar esse negócio de máquina, de usar máquina para limpar essa maldade com as nossas mulheres. Né? Vamos providenciar o retorno do Cred Bahia. O Cred Bahia foi um avanço tão grande no nosso governo anterior, né? Quando a gente conseguiu financiar tantos projetos, né, de empreendedores no nosso município, né? Financiando o BNDES, o Desem Bahia, financiando projetos para empreendedores de Uruçuca, né? Implantação da incubadora de empresas, né? Isso, incentivo ao empreendedorismo. Isso é importante, a gente desenvolver o espírito de empreendedor, né? Principalmente dos nossos jovens, para que eles não fiquem, não tenham emprego na sua área, mas eles podem empreender, eles podem se tornar empreendedor individual, né? E na nossa época nós formalizamos 262 empresas de empreendedores individuais, né? E ter a oportunidade de ter acesso ao crédito, né? Nesse programa do Cred Bahia, né? Vamos promover a implantação do programa Valoriza e Fortalece o Comércio Local, firmando parcerias com órgãos competentes, né? Bancos, Sebrae, CDL, para fornecimento de linhas de crédito, capacitações, campanhas promocionais e outras ações que venham fortalecer o comércio de Uruçuca e Serra Grande. Né? Criar o programa Empreende, com o objetivo de ofertar permanentemente capacitação de mão de obra para os diversos segmentos da economia local, comércio, turismo, serviços, agropecuária, restaurantes e estímulo aos empreendimentos individuais. Né? Falando em turismo, moça, eu acho que o turismo também entra, né, na questão, é um elo também, são eixos diferentes, mas são casados, né, a economia e o turismo, ainda mais que a gente tem Serra Grande. Né? Desenvolvimento econômico, sim, turismo. O turismo é a famosa indústria sem chaminé, né? É importante, é muito importante desenvolver o turismo em Serra Grande, onde a gente vai ter assim, uma oferta de emprego muito grande. E precisamos realmente, né, trabalhar nessa direção. Como está aqui no nosso plano de governo, promoção e apoio ao turismo local. Né? Implantação do projeto Vila Turismo de base comunitária Serra Grande e área rural. Retorno do funcionamento do Conselho do Turismo, né, e promoção de eventos turísticos na Baixa Estação em parceria com o trade local. A gente sempre fez Serra Grande. Você sabe, Alano, o turista ele não vem para um lugar onde primeiro tem que ter as condições mínimas. Ele não vem para um lugar que não tem saneamento básico. Então, Serra Grande hoje nós temos uma água, um serviço de água encanada, de água tratada, e Serra Grande nós temos um serviço de tratamento de esgoto. Então, nós conseguimos cumprir esses dois itens da maior importância. Quando o turista decide passar férias em algum local, a primeira coisa que eles pesquisam é isso, se tem saneamento básico, né? Se tem segurança, a gente precisa investir em segurança, porque é um item que eles pensam, que eles procuram muito. E se tem evento, você não pode trazer o turista não vem para o lugar apenas porque tem praia boa, praia bonita. É muito pouco. Praia boa é importante, um enriquecimento cultural, mas é preciso ter atividade, é preciso ter interação com a comunidade, é preciso ter eventos. O turista não vai vir, ele vai para a praia, passa a manhã e a tarde na praia, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai ficar dentro do quarto de hotel, dentro de um quarto de pousada. Então esse é um problema, é um gargalo que a gente precisa resolver. Isso numa parceria com o trade, numa parceria com os pousadeiros, com os hoteleiros. A gente precisa
oferecer alternativas para que o turista ele passa o dia na praia, mas à tarde, à noite ele vai para Serra Grande, vai ter atividade, ele vai ocupar o tempo dele. Ninguém quer sair de férias para ficar dentro de pousada sem ter o que fazer. Até mostrar a nossa história, que é muito rica, né? A história da saga do cacau, o Succa contempla também, é citado por Jorge Amado. Isso tudo pode ser valorizado. Exatamente. Você tocou no assunto de segurança também. Pode falar um pouco sobre o que você traz sobre segurança? Que acho que isso tudo está envolvido na parte econômica, no turismo. Todo mundo só quer ir para um lugar que se sente bem, que se sente seguro, né? Sim, com certeza, com certeza. Como eu falei, se você, Alano, vai programar, passar suas férias em algum lugar, você vai na internet, né, esse importante equipamento que nós temos, e você vai pesquisar, tem saneamento básico, não tem água encanada, tem esgoto, tem sistema de tratamento de esgoto, tem segurança, né? Você vai pesquisar a prioridade, a sua prioridade, né? E segurança é sim. A gente sabe que você oferecer condições para os policiais trabalharem é importante, né? A gente precisa ter um espaço adequado para eles trabalharem, a gente precisa ter viaturas de qualidade para os policiais, mas não é só isso não. A gente precisa ter material humano. Não adianta você ter uma sede muito bonita da delegacia, você tem que ter um carro muito bom, muito novo, mas se você não tem material humano, se você não tem policiais em quantidade suficiente, a segurança não funciona. Não adianta o cidadão ir lá na delegacia, registrar a ocorrência, a delegacia é muito bonita, muito bacana, mas aí ele registra a ocorrência e não tem a investigação. Você sabe que quem faz a investigação é a Polícia Civil. Se a Polícia Civil não tem investigadores, não tem policiais suficientes, aqueles crimes que aconteceram vão ficar ali engavetados, né? E o que é que mais promove a falta de segurança? O que é que mais promove a violência? É exatamente a impunidade. Quando as pessoas sabem que os crimes que são cometidos ficam impunes, isso é um estímulo a que continue a praticar o crime. E a gente diminui isso como tendo toda a cadeia, todos os elos da corrente, que é o policial civil, que ele vai investigar, né? Ele vai preparar, o delegado vai preparar o inquérito, vai mandar para o Ministério Público, e daí o Ministério Público vai mandar para o juiz, para que esses crimes sejam punidos. Se a gente não tiver essa cadeia, esse elo funcionando, esses elos todos, essa corrente, a impunidade vai continuar e a gente vai ter um aumento da violência permanente. A gente sabe que a policial militar também precisa ter uma quantidade de efetivos, mas o policial militar, ele faz um policiamento ostensivo, ele está ali na hora e ele vai agir quando o crime acontece, se ele estiver presente para atuar no momento do crime, né? Quem faz realmente o trabalho de investigação para punir, porque na maior parte das vezes, quando os crimes são cometidos, não tem policial perto, né? A maioria dos casos não tem, acontece, ninguém viu, né? Então precisa o quê? Precisa a Polícia Civil investigar e mandar para o Ministério Público, o delegado mandar para o Ministério Público e punir os culpados. Esse é a grande necessidade na segurança, é punição para diminuir a violência em nossa cidade. São 12 o quê? Já são 1h da tarde, são 13h04. Estamos aqui conversando, batendo esse papo, um papo bem elevado sobre as propostas da coligação do Succa da Gente, que tem como candidato Moacir Leite Júnior pelos Democratas. Vamos agora falar um pouco, estamos na nossa reta final desse bate-papo, sobre assistência social. A gente não se pensa mais assistência social, promoção social, com assistencialismo. A gente precisa de algo que seja contundente, né, para que aquela pessoa ela seja emancipada e consiga conquistar o seu lugar ao sol. Quais são as ideias e os projetos para a promoção social da coligação do Succa da Gente, Moacir? Alano, você tem razão.
ação social, a gente vê aí os programas, bons programas dos governos, né, governo federal principalmente, bons programas, mas não, esses programas, não, como você falou, para você ter as pessoas usando esse programa, né, mas não ficar a vida inteira nesse programa. Então tem vários programas, por exemplo, Força Família. O programa é muito bem elaborado, você começa, como se fosse assim, você tem um empurrão em sua vida para você ter ali aquele recurso, mas você oferecer condições ao cidadão para que ele saia do programa mais na frente e dê espaço a outro que mais precisa, né? Então ele começa no programa, depois ele vai crescer, e ele vai conseguir ter a sua renda, né, e não vai mais depender desse programa. E aí esse programa abre vaga para outros que estão numa situação mais vulnerável, né? Então, essas ações, né, voltadas para o social, a gente sempre teve uma preocupação muito grande, né? E nós vamos retornar ao programa Mulheres que Cuidam, que como eu já falei aqui, é um programa da infraestrutura, mas que também da economia, né, do desenvolvimento econômico, mas também que tem o link com a promoção social, que é colocar as mulheres para limpar a cidade, pensando na questão social, que essas mulheres vão ter uma renda extra, porque elas vão trabalhar das 5 da manhã às 8 da manhã, e vão ter o dia para outra atividade, né, e vão ter uma renda, né, que às vezes não é nem uma renda extra, é a única renda da casa, né? Mas aí a gente abrange o que? Abrange ação social, abrange economia, né, e abrange limpeza urbana. A gente pensa em instalação de novas unidades do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, que são os CREAS e CRAS em Serra Grande, né? Retorno do programa para estimular o associativismo e o cooperativismo para a geração de renda. A gente, no nosso governo passado, a gente cuidava muito disso, desenvolver as associações, dar cursos àquelas pessoas para que elas aprendessem a trabalhar com associativismo, porque a nossa região a cultura do cacau é uma cultura que nunca teve esse hábito de associativismo. É uma cultura que é muito assim, individualista, né? Então a gente precisa retornar estimular a criar associação, a criar cooperativa, né? Retorno ao programa de apoio ao trabalho fora do município, como a gente fez, levando pessoas para trabalhar na Pênalti, levando pessoas para trabalhar na Trifil, e buscar outras alternativas para que os nossos, principalmente os nossos jovens, tenham oportunidade de trabalho, né? Retorno ao bom funcionamento do Uruçuca e Serra Grande em ação, que é emissão de documentos, cadastramento dos programas sociais, apoio jurídico e capacitações. A gente levava a prefeitura de Uruçuca para a Serra Grande, né? Fazia com que as pessoas de Serra Grande tivessem atendimento lá mesmo. Lá eles marcavam consulta médica, lá eles tinham o atendimento ao Bolsa Família, né, ao programa do Bolsa Família, e lá eles tinham apoio jurídico, levávamos advogados para atender em Serra Grande. Então a gente precisa voltar a ter essa atenção com Serra Grande, né? Apoio para a implantação dos centros comunitários de Serra Grande e nos bairros de Uruçuca, retorno do programa de melhorias sanitárias Uruçuca, Serra Grande e área rural. A gente não pode aceitar, nos tempos atuais, Alano, você trabalha com isso, você sabe, a gente não pode, a gente precisa superar a desigualdade social. Isso é um grande problema que a gente vive, né? E a gente não pode aceitar pessoas que hoje em dia que tem uma casa que não tem um banheiro. Você não sabe como é triste. Eu visitando as casas aqui no bairro de Uruçuca, a gente constatar, né, que ainda existe aquele famoso balão. Não sei nem se você sabe o que é isso. Coisa triste, rapaz, coisa triste. As pessoas fazem suas necessidades, né, no saco de lixo e jogam para
normalmente para dentro do rio, jogam no terreno baldio. Pô, isso tem que acabar, isso é triste. A gente tem que trabalhar para todas as casas de Uruçuca tenham um sanitário, né? Isso é fundamental, né? Retorno e implantação do programa de melhoria de moradias. A gente também viu aí pessoas que moram, tem pessoas, e a quantidade não é pequena não, no Valdec, naquela região ali perto no fundo da Portelinha, Nova Esperança, a gente vê diversas residências que não tem nenhum cimentado no chão. Isso é triste. As crianças que moram naquela situação de chão batido, terra, né? As pessoas moram naquela situação com as paredes de tábua, às vezes não são fechadas, são tábuas afastadas uma da outra, né? E ali entram animais, entram insetos, né? A gente tem que ter essa preocupação em melhorar a melhoria habitacional das pessoas. A gente tem que pensar no direito da pessoa com deficiência. Sim, nós temos aqui cinco sub-eixos dentro da assistência social. A diversidade, a juventude, a mulher, o idoso e os portadores de deficiência. Você tem como de forma rápida elencar tipo 2 projetos de cada área, tipo, 2 projetos para a diversidade de Uruçuca? Você teria, o plano de governo contempla essa diversidade? Contempla, sim. Contempla. A gente pensa na criação da coordenadoria da diversidade, visando promover a igualdade entre gêneros, raças, etnias e o respeito à diversidade sexual. Esse é o primeiro eixo. E montagem e implementação do Programa Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de políticas para a diversidade sexual. A gente tem essa preocupação, assim como a gente tem a preocupação com o direito da pessoa com deficiência. Eu encontrei algumas pessoas nos bairros com deficientes, cadeirantes. A gente precisa ter preocupação com essas pessoas. Criação do censo municipal para conhecer o universo da pessoa com deficiência. A gente precisa ter cadastrado quais são. Às vezes eu vi deficiente que não tem nem cuidador. Imagine como é que vive essa pessoa, né? Promoção de parcerias e convênios com instituições especializadas para cuidar disso, né? Criação de espaços, programas e projetos de apoio, tanto psicológico, jurídico e desportivo, quanto de inclusão digital às pessoas com deficiência, né? Retorno ao apoio à Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência de Uruçuca. E em relação à mulher também, criação da Diretoria de Políticas Públicas para a Mulher. A gente precisa ter um olhar específico para a mulher, né? Promoção de esforços para a instalação da vara da violência doméstica. A gente precisa acabar definitivamente, né, fazer com que a lei Maria da Penha seja aplicada em Uruçuca com rigor, né? A gente não pode aceitar a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Retorno aos programas de capacitação para a mulher e incentivo ao empreendedorismo, né? Desenvolvimento de ações para fortalecer e ampliar a autonomia econômica das mulheres na área do trabalho, geração de renda, moradia e acesso a equipamentos sociais, melhorando sua qualidade de vida. A gente sabe, Alano, que a maior dependência das pessoas é a dependência financeira, né? E a gente vê tantas situações de mulheres vivendo em situação degradante, humilhante, porque tem a dependência financeira. E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa dar independência às mulheres para que elas possam viver com o companheiro se ela quiser. E não viver com o companheiro porque ela precisa viver com aquele elemento que maltrata ela, que faz muito mal para ela. Então essa independência, a gente tem que pensar nisso. E temos que pensar também, Ana,
na juventude. Sim, a juventude, né? a juventude, nossa o juventude. que tem aí? Um percentual muito grande de Uruçuca é composto de jovens, né? E a gente precisa pensar nos jovens, a gente vai abrir espaço na nossa administração para a participação da juventude na discussão e na execução de políticas públicas. Nós vamos ter jovens participando da nossa administração, né? Então a gente precisa, como eu falei, implantação da diretoria da juventude, do Conselho da Juventude para Uruçuca e Serra Grande, estímulo a atividades socioeducativas em meio aberto para jovens, crianças e adolescentes, com destaque para as ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola. Aquela coisa de você diminuir a evasão escolar, você oferecer, estimular, oferecer condições para que os jovens concluam seus estudos, né? Mostrar a importância dele ter essa continuidade dos seus estudos. Implantação de cursinho pré-vestibular, a gente precisa muito, a gente modifica uma sociedade se a gente coloca a educação e, principalmente, quanto maior número de universitários a gente tiver em Uruçuca e em Serra Grande, a gente vai melhorar a cabeça das pessoas, né? O universitário dentro de uma família melhora as cabeças da família inteira. E a gente precisa oferecer condições para que esses jovens tenham acesso às universidades, principalmente em Serra Grande, que eu sei que o percentual de jovens que cursam a universidade é muito pequeno. E hoje a gente já está pensando muito em mestrado e doutorado, né? A gente tem que pensar nisso também, mestrado e doutorado. Temos um exemplo aqui, Sinira, dentro de pouco tempo vai ser uma doutora. Isso é importante para o nosso município, né? Mas a gente precisa investir também em doutorado, mas vamos oferecer condições para que uma quantidade maior de jovens tenham acesso à universidade. E também apoio a iniciativas de arte, cultura e esportes que objetivem a profissionalização, que vai ser a ampliação do ProAssist. A gente tem que botar para funcionar, fazer com que continue funcionando projetos bons. Eu não vou de maneira nenhuma, apesar de ter essa conversa, essa mentira na rua, dizer, Moacir, vai acabar o ProAssist. Nunca farei isso, nunca. Porque, qual o motivo que eu teria para acabar um programa tão importante? Só porque foi minha adversária que fez? De maneira nenhuma. Eu vou continuar com o ProAssist, vou fazer com que a ProAssist seja melhor ainda do que é hoje, né? Da mesma forma, escolinha de futebol, Moacir vai fechar a escolinha de futebol. Mentira! Por que eu vou fechar a escolinha de futebol? Se no meu primeiro governo, acho que você ainda era menina, era criança, né? Eu era mesmo. Já tinha escolinha de futebol em Uruçuca, tinha um programa Brasil Criança Cidadã, que você não sei se você talvez lembre, mas você não viveu. Mas sua irmã participou, acho que ela fez parte do programa, né? Marta fez parte do programa, na Era onde é o galpão hoje, né? Onde era exatamente, o galpão de desenvolvimento, ali era o Brasil Criança Cidadã. A gente tinha professor Buba que dava aula de futebol, Marta dava aula de dança, me parece que era dança. Tinha aula de capoeira, né? Tinha reforço escolar. Quer dizer, era um projeto. A gente começou com a escolinha Uruçuca. Como é que agora dizem que Moacir vai fechar a escolinha? Eu não vou fechar jamais, vai continuar tendo. Vamos dar um apoio maior às escolinhas de Uruçuca, né? Vamos fazer também a criação de espaço de lazer para evangélicos em Uruçuca e Serra Grande. A gente tem, assim, os evangélicos participando um pouco, né, das atividades fora a igreja, né? Os evangélicos têm aquela coisa de ir de casa, vai para a igreja, volta para casa. A gente precisa ter espaços para que os evangélicos também interajam entre os espaços públicos. E a gente vai ter isso sim. Então, são ações que a gente quer implementar em Uruçuca para os nossos jovens, e com fé em Deus a gente vai conseguir.
São 13 horas e 19 minutos, está aqui no ar o programa. Batendo papo aqui com o Marcelete Júnior, candidato pelo Democratas à Prefeitura Municipal de Uruçuca. Estamos chegando ao final, mas antes a gente só vai pincelar na questão da assistência social sobre os idosos. É muito importante ter uma população que é muito assistida pelo instrumento, né, de forma voluntária, que é a Casa do Idoso, mas que a iniciativa pública, né, a vontade pública precisa dar uma atenção. Tem algo dentro do plano de governo da coligação Uruçuca da gente relacionado, direcionado ao público idoso de Uruçuca, moça? Tem sim, Ana, mas antes de falar do idoso, eu me lembrei, quando eu falei do ProAssis, quando eu falei da escolinha, eu me lembrei de outra coisa que a gente ouve, eu já falei de saúde, mas eu queria retornar. Quando dizem também, a Moacir vai fechar a maternidade. Não existe isso. Moacir, primeiro, não é maternidade, é uma casa de parto. E eu sei, é um bom projeto. Eu não vou negar. O que foi feito de bom, eu vou afirmar sempre, Nando. Eu não vou querer tapar o olho nas pessoas. A casa de parto é um projeto bom. Agora, dizer que Moacir vai fechar, ou por que Moacir fecharia, o que funciona, o que é bom, a gente vai botar para funcionar melhor ainda, né? Vamos investir nisso. Então, a casa de parto é importante, aquela situação das mães que são agora as mães precisam ser acompanhadas durante a gravidez, é preciso que os médicos saibam, é preciso que o PSF saiba quais os partos que tenham assim, uma possibilidade de risco maior, que esses partos não vão poder ser feitos na casa de parto em Uruçuca, tem que ser programado para fazer em Itabuna e Ilhéus. Mas aquelas mães que têm uma gravidez acompanhada, que faz todos os exames, faz ultrassom, faz acompanhamento com o médico ginecologista e um percentual altíssimo de ser parto normal, não precisa sair daqui para ir para Ilhéus ou para Itabuna, nasce aqui em Uruçuca. Então é um projeto importante e vai continuar com certeza, né? E aí, voltando para o idoso, a gente vai dar o apoio à casa do idoso, né? Aquele trabalho que Marinalva faz, perfeito, né? Com pouco apoio que ela tem, com pouca ajuda que ela tem, a gente vai ajudar a Marinalva a ampliar aquele trabalho que ela faz. Vamos ter atendimento de médico geriatra em Uruçuca, em Serra Grande. A gente precisa ter o acompanhamento médico desses idosos, né? É preciso ter o censo da terceira-idade, né? Inclusive para conhecer e localizar idosos em situação de abandono, né? Isso a gente vai ter que fazer. E o apoio a entidades que atuem com cuidadores de idosos, né? Idosos necessitados em situação de vulnerabilidade, né? E essa atenção ao idoso, você oferecer também opções de lazer para eles, né? O idoso quer só um pouquinho de atenção. Ele quer atenção, ele quer. A gente vê aqueles eventos que são feitos lá em Marinalva, lá na casa do idoso, como são bonitos, né? Aquele pessoal tocando, fazendo uma música, eles cantando, eles dançando. A gente precisa ter espaço maior até para eles, para ampliar mais esse atendimento, né? Então é isso que a gente quer e é isso que nós vamos fazer. São 13 horas e 23 minutos, está acabando o nosso tempo, o nosso bate-papo. Essa promoção que o Instituto Nosso Uruçuca vem dialogando, né, com a cidade, vem trazendo novas formas, novos jeitos de encarar o processo de participação social. De que forma essa participação social é realmente participando, né? Está à frente, está acompanhando através dos conselhos municipais. É através da governança, que são os espaços de diálogo, de participação ativa da comunidade diante das decisões. Não precisa você votar 100% no candidato para participar da gestão ao qual ele está à frente, né? Não precisa você ser amante do gestor, você precisa ser amante da população local, que é ela quem vai ficar. Então, por isso que a gente está trazendo essa ideia de falar de propostas, para que vocês indecisos decidam o melhor para a sua comunidade, aquilo que você venha julgar ser o melhor. Porque, na verdade, o voto ele é secreto e não é da conta de ninguém quem você vai votar. Então, por isso, esse espaço que a gente está trazendo de governança, esse espaço que a gente está trazendo de cidadania, é justamente para a gente dialogar. E acho que foi muito produtivo, foi muito rico
o que o candidato Moacir Leite Júnior trouxe no seu plano de governo, que contempla todos os nossos segmentos. Acho que tem muita coisa ainda para se falar, a gente tem muita coisa ainda para debater, mas a gente não tem esse tempo todo. E aí, Moacir Leite Júnior, muito obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade, pela sua presença, né? Parabéns pelo seu plano de governo. O Instituto Nosso Uruçuca está aberto para qualquer diálogo, vá lá nos visitar, né? Nós estamos montando, nós estamos organizando a sociedade civil organizada, né? Para que no dia 1º de janeiro, claro, a gente vai dar, né, o prazo, o candidato que se sagrar campeão, para se organizar, para estar a pé da situação, para a gente dialogar, né, com essa sociedade civil. O nosso intuito, na verdade, é essa participação dialogada. Não nos veja jamais como inimigos, como frentes opositoras, e sim num processo de querer escolher, de buscar o melhor para o Uruçuca, que é efetivamente bons resultados, um alcance de política pública que venha alcançar verdadeiramente a comunidade que mais precisa. Você falou, você conhece a realidade dessa cidade, né? Você falou com propriedade do que realmente dói na comunidade do Sul, que são coisas que a administração pública ela tem capacidade suficiente de resolver, ou pelo menos de minorar, ou se aproximar disso. Então, gostaria que você tivesse aí todo o tempo do mundo, mas eu vou designar alguns minutos para suas considerações finais, né, para você fazer, né, a sua fala direcionando não só as pessoas que lhe acompanham, mas sim a toda a comunidade de Uruçuca, independente da cor que ela julgue ser a mais bonita, né? Fique à vontade e mais uma vez, muito obrigado, e encerrando assim, que você traga na sua gestão, caso você seja eleito, o cidadão para perto dela, a população, as instituições representadas. Fique muito à vontade, muito obrigado. Alan, eu esqueci de falar quando eu falei sobre projetos para as mulheres, um projeto que é da maior importância também é a creche municipal, né? A gente sabe que aqui, tanto em Uruçuca como em Serra Grande, a gente precisa ter a oportunidade de ter uma creche para que as mães elas possam trabalhar. Quando a gente fala aí que as mulheres precisam ter sua independência financeira, e um dos grandes problemas é esse, é que os maridos, quando tem os maridos, eles vão para o trabalho e dizem, não, quem vai cuidar dos meninos é você, e a mulher fica com essa obrigação de cuidar dos filhos. Então, se a gente cria a estrutura de creche para que essas mães possam colocar seus filhos nas creches, elas vão poder trabalhar e elas vão poder investir para que elas tenham sua independência, né, financeira. Então, faz parte do nosso plano isso. A gente construiu uma creche em Serra Grande, a gente concluir uma creche em Uruçuca. Eu quero aproveitar e falar de governança, Nando. Quando a gente sabe que 4 anos é pouco tempo para a gente implantar tudo que a gente quer. Mas o que tem que ter, quando a gente fala em governando, é a continuidade da administração pública. Você não pode fazer a administração, eu saio da prefeitura, aí quem entra no meu lugar, os projetos que eu fiz, não vou tocar porque foi o Moacir que fez. Isso não existe. Isso tem que acabar na política de Uruçuca, acabar na política do Brasil. Se minha opositora, se ela fez alguma coisa bem feita, como eu disse aqui, o ProAssiste, eu vou continuar com o ProAssiste, eu vou melhorar o ProAssiste, né? Se ela fez uma coisa boa, que é a escolinha, que eu já fiz antes, vou continuar com a escolinha, vou melhorar a escolinha. E se a casa de parto, vamos continuar, vamos melhorar. Então, essas ações são contínuas, a administração é contínua, a necessidade das pessoas é permanente. Então, a gente não pode ter interrupção. A quadra do SEMUR era para estar concluída e nós vamos concluir a quadra do SEMUR, nós vamos concluir a creche, nós vamos concluir o posto médico em Serra Grande, né? Nós vamos... os projetos que tiverem iniciados aí, nós vamos dar continuidade e vamos concluir, né? E bom, para finalizar,
eu queria dizer, Alano, que faltou uma pergunta. Qual é? A pergunta que o Uruçuca inteira faz, você não fez. Qual é, pelo amor de Deus? Você sabe, amiga? Não é possível. Todo lugar que eu vou, é essa a mesma pergunta. Ah, se você é candidato? Isso! Daí você não está perguntando, porque com certeza você não tem nenhuma dúvida se você é candidato ou não. Não resta mais nenhuma dúvida. Então, mas vamos fazer de conta que você perguntou. Pronto. Sim, irmão, se você é candidato... Eu sou candidato, sim. Sou candidato com muita honra a prefeito de Uruçuca mais uma vez. Essa semana saiu lá no TRE uma situação de Moacir apto, ou seja, eu estou apto, eu tenho, né, uma impugnação, e essa impugnação está escrito lá também, impugnado com recurso, né? E quem votar em Moacir vai aparecer lá, a foto de Moacir, na hora que digitar o 25 vai aparecer, né? Então, é mais uma mentira que a gente já superou, né? Tanto é verdade isso que você nem lembrou de perguntar, você que é antenado, você é um profissional de qualidade, mas eu queria dizer isso a quem está me ouvindo. Eu sou candidato, sim, nada impede que eu vá para as urnas no dia 2 de outubro. Então, isso está superado, graças a Deus, acabou as pessoas ficarem em todo lugar me perguntando, você é candidato mesmo? Eu sou candidato, sim, e eu sou candidato por isso que eu mostrei aqui hoje, viu, Alano? Porque nós temos propostas, nós queremos uma Uruçuca melhor para todos, nós queremos uma Uruçuca mais justa, nós queremos uma Uruçuca mais digna e queremos um desenvolvimento sustentável. A gente não pode aceitar tanta desigualdade social como a gente vê em Uruçuca, né? Quem anda nos bairros é que vê, né? É triste a situação que a gente vê, como pessoas vivem, né? A gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa situação. E também precisamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, né? A gente não pode... Uruçuca passou por uma situação, Uruçuca não, a região toda, né? 9 meses de estiagem. Vamos tomar isso como lição. E vamos entender que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, a gente precisa cuidar melhor dos nossos rios, das nossas nascentes, a gente precisa economizar mais água, né? A gente precisa, a gente não pode esgotar os nossos recursos naturais, a gente precisa ter cuidado com isso, porque o futuro que a gente está vendo lá para frente, a gente vai ter guerra por falta de água. Vou rapidinho contar uma história que eu vivi agora durante essa estiagem na região. Eu trabalho na SERB e a SERB foi chamada para atuar em Itabuna, que estava tendo aquele problema de água salgada nas torneiras, né? E a SERB foi lá fazer um projeto e eu participei desse projeto. E eu tomei conhecimento que o que estava, enquanto não tinha a chuva, enquanto não tinha a perfuração de poços para buscar água lá embaixo no subsolo, a solução paliativa foi buscar água no Rio de Contas e Ubaitaba. E você sabe que a comunidade e os caminhões, os carros-pipas, que eram muitos, mas muitos por dia, eles entravam, atravessavam Ubaitaba inteira para ir buscar água lá no Rio de Contas, lá no distrito, lá próximo do Ubaitaba, lá na estação de tratamento da Embasa. A comunidade de Ubaitaba se mobilizou para impedir a saída desses caminhões, né? Você vê, é o início, né, de uma briga pela água, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso pode acontecer lá na frente. Aqui do lado, no município vizinho nosso, aconteceu isso. As pessoas fecharam a rua, não deixando a água sair, porque a água, eles diziam que a água era deles, porque senão ia acabar a água deles, né? Então vamos aprender a lição, né, disso que aconteceu, e vamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, vamos cuidar melhor da Mata Atlântica, vamos cuidar melhor das nascentes, né, e vamos nos preparar para que a gente tenha assim, um mundo melhor por muitos anos. Obrigado, Alano, obrigado ao Instituto Nossa Uruçuca, parabéns por essa iniciativa, e agradeço por essa oportunidade. Bom dia, que Deus, boa tarde, né? Que Deus continue abençoando a todos e me permita finalizar mandando um beijo
no coração de cada um de vocês. Só uma perguntinha que eu gostaria de saber, para encerrar de forma rápida. Eu, como cidadão dessa cidade, eu tenho um pedacinho da cidade que eu mais gosto. Eu posso até dizer aqui, mas eu vou fazer essa pergunta aos 3 candidatos. Qual é o pedaço de Uruçuca na sede e em Serra Grande que você mais gosta, que você se sente mais bem? Um pedaço que seja o local que for, dentro da estrutura do espaço urbano. Por exemplo, quando eu estou na escadaria da igreja matriz, é um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto que eu estou em Uruçuca. E é o lugar que eu mais gosto dentro da cidade. Tá ali naquela área do Cruzeiro, ali na frente da casa da Dona Niva, por ali, é um lugar que eu gosto muito. Tem algum lugar dentro de Uruçuca que ele traz muitas coisas boas? Não, tem as lembranças boas, né? Que, como eu falei aqui, por exemplo, quando a gente tinha o Rio Água Preta, a gente ia escondido tomar banho na Praia do Nilo. Ali, quando eu passo na Avenida Natal, eu me lembro muito disso, eu fico procurando para lembrar onde era a Praia do Nilo, né? Você não viveu isso? Não, você na minha é mais novo, mas que na minha idade teve muito isso. Era o programa que a gente mais gostava de fazer, que ia escondido de pai e mãe. Normalmente quando chegava em casa tomava uma surra, mas a gente tinha esse prazer de tomar banho no rio, né? Era o rio, a Praia do Nilo, que era na Avenida Natal, né? Ali seguindo a Avenida Natal, e a ponte, a gente chamava Ponte do Rio Quai, né? Chamava assim, que era o povo batizou lá acho que é Bom Jardim, Bom Jardim. Que a gente ia caminhando por dentro do mato, dentro de roça e cacau. Quando os pais da gente sabiam disso, era palco. Mas eram as 2 lembranças principais que eu tenho. E Serra Grande, que é assim, a grande paixão nossa, né? Que a gente, aquelas praias maravilhosas, aquele povo, a gente se sente super bem ali, né? Convivendo com eles. São 13 horas e 36 minutos, o tempo já está estourado. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por ter acompanhado e vem vindo acompanhando todas as ações do Instituto Nosso Uruçuca. O programa vai ficando por aqui e até sexta-feira que vem, por sorteio, estaremos recebendo o candidato Dr. Lulu do PTC aqui nas cabinas da FM Cidade. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um cheiro, um queijo e um bom final de semana. Fui!